No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis 1, verso 2. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele, e o homem disse: Esta, afinal, é o osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Em Gênesis 1, capítulo 1, e viu Deus que tudo o que ele tinha feito era muito bom. E no sexto dia, então, criou Deus o homem, e depois tirou do homem da costela a mulher. Então o Senhor Deus deu a mulher ao homem, e ele a chamou de varoa, ou em algumas traduções, Deus a chamou de mulher. Adão a chamou de mulher, porquanto ela tinha sido tirada da costela do homem. E essa era para ser uma mulher idônea, era para ser uma mulher honesta. Aqui então Deus estava instituindo o primeiro casal, aquele da qual sairia a família tão sonhada por Deus. E hoje nós iremos falar, meninas, sobre distorções de família. Então, o que afinal é família? Família é um agrupamento de pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, pai, mãe e filhos. Isto então é família. E distorção é uma alteração da forma ou de outras características estruturais, deformação, desvirtuamento. Isso significa a palavra distorção. Então, tudo que desvirtua de pai, mãe, filhos, isto não é família. Isto é algo distorcido, algo desvirtuado pelo homem. Deus ama tanto a família e Deus sonhou com a família, ela é a coroa de toda a criação de Deus. Tanto que quando Deus enviou Jesus à terra, ele colocou Jesus em uma família. Ele colocou Jesus para viver com Maria e José. Maria e José se doaram tanto a Jesus que eles abandonaram, abriram mão de tantas coisas para receber o Messias, o Yeshua HaMashiach, como seu filho. E após isso, eles tiveram outros filhos. Do quão importante é para Deus a família, que Jesus ele sempre aparece sendo guardado, cuidado, vigiado pela sua mãe. Em vários momentos a Bíblia narra vários episódios. Maria esteve com Jesus do nascimento até a sua ressurreição. Ela era uma mulher que amava o seu filho e intercedia pelos seus filhos em oração e em vigilância. Maria vigiava Jesus. Aonde ela podia estar com ele, ela estava, não só com ele, mas com os seus demais filhos. Porque a Bíblia vai contar, vai falar vários episódios em que ela se mostra como uma mulher, verdadeiramente, como diz a Bíblia, a mulher idônea. O que acontece então? Jesus está vivendo em uma família, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus imaginou, aquilo que Deus projetou. Mas por que então que acontece algo como aconteceu com a primeira família? A família que Deus sonhou, que Deus idealizou, o homem que Deus fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. A Bíblia diz que ele o criou, a sua imagem, a sua semelhança. Mas o homem desobedeceu. E através da desobediência surgiram inúmeras consequências, das quais desencadearam, trouxeram desestrutura, trouxeram distorções para essa família tão sonhada por Deus, tão imaginada, tão idealizada pelo Senhor, para que fosse algo perfeito, assim como ele havia criado todas as demais coisas. Porque no princípio a terra era sem forma, era vazia, e Deus então começou a criar tudo.
E Deus viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Então ele, quando completou a sua obra, completou o homem, completou a mulher, Deus então descansou, porque tudo que ele havia sonhado, tudo que ele havia projetado, estava ali idealizado naquele lugar tão sonhado por ele, no jardim. Adão, Eva, mas da consequência do pecado surgiram inúmeros desastres, consequências tão desastrosas, como quando Eva teve Caim e Abel, e Caim então mata o seu irmão Abel. Aí você me pergunta, mas pastora, por que uma família tão sonhada por Deus não só sonhou com essa família, como ele fez o casamento de Adão e Eva. Ele disse que o homem sairia da sua casa, viveria com a sua mulher e ambos seriam uma só carne. E por que então que aconteceu tudo isso que aconteceu? Devido à desobediência. Adão e Eva desobedeceram e a consequência da desobediência deles foi desastrosa. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. E nós vamos ler essa passagem que é muito interessante. Aqui, Deus está elencando, ele está fazendo elencando várias consequências do pecado do homem, da queda do homem. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, e que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não como do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, verso de número 8, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você está nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que destes para mim, ela me deu da árvore e eu comi. O primeiro erro de Adão aqui foi ele tentar jogar a culpa para Deus. Esta foi a mulher que tu me destes, ela que me deu do fruto. Ele já estava ali jogando a culpa sobre Deus. A mulher que Deus tinha dado para ele não era uma mulher correta, vamos colocar assim. Não é uma mulher que estava vigilante, não era uma mulher certa, porque ela me deu do fruto, foi ela que me deu. Olha o que ele diz a Deus, a mulher que tu me deste, disse a mulher, então, a mulher que tu me destes, essa me deu do fruto e eu comi. Ao ouvirem, onde você está? E ele respondeu, a tua voz ouvi e por causa disso me escondi. Quem lhe disse que você está nu? A mulher que tu me destes, ela disse para mim. Então o Senhor Deus disse à mulher, quem é isso que você fez? O que é isso que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Aqui a mulher joga a culpa para a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias. Deus então aqui amaldiçoa a serpente, ela passa a rastejar. Eva não assume o seu erro, joga a culpa para a serpente. Deus pune a serpente. Deus aqui aumenta as dores de Eva, punindo ela. Deus amaldiçoa a terra. Deus faz com que o homem trabalhe e coma do seu
seu próprio sustento. A consequência do pecado, da desobediência de Adão e Eva foi desastrosa, trouxe inúmeros desastres para a casa deles, para a família deles. Consequência de tudo isso foi que os seus filhos presenciaram, após eles terem saído do jardim, terem sido expulsos do jardim, os filhos presenciavam momentos, vamos conjecturar, de que eles não estavam bem emocionalmente. Aqui o pecado, a consequência do erro deles não foi no seu casamento. A consequência aqui era que eles estavam com uma vida espiritual fracassada. E quando nós estamos com uma vida espiritual desestabilizada emocionalmente, todas as demais áreas da nossa vida também são desestruturadas. É muito sério o que aconteceu. Eu posso imaginar Caim, Abel presenciando tanto que eles tentam fazer uma oferenda a Deus, um holocausto a Deus, né? Para que assim eles pudessem receber de Deus o perdão e serem perdoados do mal que havia acontecido, deles terem sido expulsos do jardim. O que é muito interessante. Após isso, quando Caim percebe que Deus recebe o que ele ofereceu, o que Abel ofereceu a Deus, Caim fica possuído de uma inveja fora do normal. Os nossos filhos não podem presenciar coisas que eles não estão preparados para ver. Uma família desestabilizada, uma família que tem distorções, o pai mente na frente do filho, a mãe mente na frente do filho, é algo muito, muito sério e tão grave. Algumas mães, quando não querem receber visitas, elas falam para os seus filhos: diz que eu não estou aqui. Ou quando atende o telefone, fala que eu não estou. O filho começa a observar, são pequenas coisas. São coisas que aos nossos olhos não têm importância. São tão insignificantes, parece que são pequenas, mas os filhos observam tudo aquilo. E isso será uma consequência de erros que eles vão ver, como por exemplo o pai que pega algo que não deveria, pai que às vezes é expulso de empresa porque furtou, mãe que se pega mentindo por coisas tão pequenas aos nossos olhos, mas que os filhos observam tudo. E é algo que vai formar. A criança, até os 7 anos de idade, está formando seu caráter. Então, se essa criança vê a sua mãe mentindo, a sua mãe, o seu pai enganando, o seu pai furtando, ele vai crescer naquele ambiente e vai crescer com uma mente completamente distorcida. Uma família que está fora dos princípios da palavra de Deus. Uma família que vive princípios é uma família que vive a verdade da palavra do Senhor e que prega para o seu filho aquilo que de fato é verdade, que está contida aqui nesse livro. A palavra de Deus, que vive a verdade, que não vive o engano, porque a consequência do pecado ela é desastrosa. O interessante disso é que nós vamos ver inúmeros episódios na Bíblia que elenca várias outras famílias, como a família de Davi, por exemplo. Nós nem vamos citar toda a história de Davi, porque você sabe, Davi pecou, desejou Batseba. Após Davi ter consumado o ato com ela, ele projeta a morte do marido dela, de Urias, e a Bíblia diz que o Senhor falou que nunca mais a espada sairia de cima da casa de Davi. É uma consequência desastrosa do pecado. Inúmeros são os pecados. Nós vamos ver a consequência do pecado de Acã, quando Acã descumpre uma regra que Deus havia colocado, enquanto Josué estava liderando o povo de Deus. Josué era o líder, o juiz do povo de Deus, e estava rumo a atravessar e a chegar, a tomar posse da terra prometida. E antes deles chegarem, Acã houve no meio de todo o povo de Israel que não poderiam pegar nada que fosse dos vizinhos pagãos, nada, tudo que eles conseguissem era para eles deixarem, porque tudo aquilo era anátema. Olha o que acontece, eles receberiam maldição, não só eles, mas toda a sua família e a sua descendência seria amaldiçoado pela desobediência de pegar algo que pertencesse aos vizinhos pagãos e trouxesse para dentro do arraial. Acã desobedece isso e ele pega uma capa
ele pega prata, uma cunha de ouro e traz para dentro do arraial. Aconteceu algo desastroso. Acã não somente pecou, mas fez com que toda a sua família pecasse. E houve uma consequência tão grave desse pecado dele, que ele e toda a sua família foram apedrejados e queimados. Uma família que o líder, o cabeça, que era para ser aquele que orienta, aquele que direciona, aquele que mostra o caminho certo, que ensina a fazer as coisas certas, estava direcionando não só os seus filhos, mas toda a sua família, esposa, a cometerem um erro, de fazerem algo que não estava completamente fora daquilo que havia sido colocado como lei para aquele povo naquele momento. Ele quebrou regras, quebrou princípios para fazer a sua própria vontade. Quando ele trouxe para dentro do arraial uma capa babilônica, ele estava ali saindo completamente fora de tudo aquilo que Josué havia colocado e que ele havia recebido do próprio Deus. Quando os filhos percebem a falha de caráter do pai, o filho sempre vai querer copiar aquilo que o pai faz. Então, mãe, pai, vocês não podem brigar na frente dos seus filhos. Vocês não podem discordar na frente dos seus filhos. Tudo que vocês tiverem que conversar precisa ser conversado no quarto, no secreto, só você e o seu marido. Seus filhos não podem ver isso. Seus filhos não podem presenciar cenas. Ô pastora, quer dizer então que nós vamos ter uma família margarina? Não, não estou falando disso. Estou falando que mesmo que seja uma família sonhada por Deus, mesmo que seja uma família assim como foi Adão e Eva, uma família projetada pelo Senhor, do qual o próprio Deus fez o casamento deles, mesmo assim, essa família passou por situações difíceis, pela desobediência, pelo pecado da desobediência. E o pecado traz consequência. Pecados encobertos trazem consequências. Falhas de caráter trazem consequências. A própria palavra de Deus vai mostrar inúmeros casos de famílias no Antigo Testamento que tiveram falhas de caráter, como a família de Davi, como a família de Acã, como a família de Eli. A família de Eli estava profanando o santuário da casa de Deus, o santuário do Senhor, quando eles levavam, quando as luzes se apagavam, mulheres lá para dentro. Imagine seu filho saber que você, pai, trai a sua esposa, que você, mãe, trai o seu marido. Seu filho vai crescer traumatizado. Talvez ele não queira nem se relacionar com uma mulher, por saber que a própria mãe traiu o esposo. A própria mãe mente para o esposo. Nós não estamos lidando só nós, somos uma família. E essa família foi projetada pelo Senhor, não para ser uma família de margarina, uma família assim desse jeito, uma família que mente, que finge diante das câmeras, bate foto para mostrar que está tudo bem. Não, eu estou falando uma família pautada na palavra do Senhor. Ela terá problemas, é claro que terá. E serão inúmeros problemas, mas ela tem a base firmada no Senhor. E como tem uma base no Senhor, com certeza Deus dará direcionamento e dará solução para que os problemas que apareçam sejam todos resolvidos. Agora, quando uma família não tem a base na palavra de Deus, é uma família que cresceu de qualquer jeito, que não conhece, que não adora o Senhor, que não busca a face de Deus, uma família que vai se separar, com certeza absoluta. A mãe não vai resistir à traição, o pai não vai resistir à traição, a mãe não vai aguentar o escândalo de um pai ter sido se prostituir e a família inteira sofrer consequência por isso. Esse casamento vai ser destruído. E outra, pai, mãe e filhos, isso é uma família. A Bíblia diz que o que foge disso está desvirtuando completamente daquilo que é a palavra do Senhor. Não somos nós quem falamos isso, é a palavra que fala isso. E tudo que foge disso está desvirtuando a palavra. E nós não podemos viver assim, porque sofreremos consequências e as consequências são muito
trágicas. Infelizmente, são consequências que você vai ter que pagar por elas durante a sua vida inteira. Tudo que foge disso, tudo que foge desse princípio da palavra de Deus, está fora. Você pagará consequência por isso. Ô pastora, mas aonde tem uma família então no Velho Testamento que tem vivido princípios de Deus? Inúmeras famílias. Famílias como a família de Noé, por exemplo. Noé foi um homem que viveu num período extremamente difícil em que a terra estava vivendo. A palavra de Deus diz que Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus havia se arrependido de ter feito um homem. E ele queria destruir toda a humanidade, tanto que ele fez isso. Mas a família de Noé era uma família reta, era uma família íntegra. E Deus tomou toda essa família e colocou dentro de um barco, dentro de uma arca, guardou eles ali dentro, para que deles viesse um novo povo, para que deles surgisse uma nova raça, um novo povo que fosse obediente e temente ao Senhor. Tudo que Deus sempre quis, tudo que Deus sempre sonhou, quando criou o homem, quando criou a mulher, fosse que eles fossem simplesmente obedientes a Ele, vivessem os princípios da palavra dEle, daquilo que Ele estava entregando, daquilo que Ele havia sonhado. Mas nós, infelizmente, quebramos todo o tempo princípios. E nós sabemos que quando nós quebramos princípios, nós sofreremos punições. O pecado tem consequência. O pecado vai nos trazer inúmeros males. Primeiro, a sua família vai ser completamente desestruturada. Quando acontece algo assim, os pais, por exemplo, quando furtam algo, são presos. E o seu filho vai ver isso acontecendo. Noé viveu em uma geração corrompida, mas não se corrompeu. Noé viveu numa geração, num tempo em que Deus queria e exterminou todo o povo, porque o homem era mau, desobediente, transgredia suas leis, davam-se em casamento, casavam, faziam as suas vontades. O tempo que nós estamos vivendo não é diferente. As pessoas querem viver da sua maneira, querem viver do seu jeito, querem instituir família fora do princípio de Deus. Mas você como cristã, você como uma mulher, e uma mulher que tem o potencial de influenciar outras mulheres, você é responsável por pregar essa palavra viva, para ensinar a nova geração que de fato é uma família vivendo e cumprindo princípios da palavra de Deus. Você pode fazer isso, é só uma semente, parece tão pequena e parece que é insignificante no meio desse povo, desse mundo que nós estamos vivendo. Mas uma semente pequena, ela crescerá e se tornará uma árvore grande. Então o que você faz, o que você semeia, o que você dissemina de bom, daquilo que verdadeiramente é a palavra, é a verdade, daquilo que Deus sonhou, você já estará fazendo uma grande coisa. Principalmente dentro da sua casa, ensinando o seu filho, criando ele no temor do Senhor, ensinando a ele o que é de fato honrar. A primeira coisa que eu aprendo com Noé foi a honra. Noé honrou. Deus, ele quer que nós sejamos pessoas que honremos umas às outras. Por que você vê lá na família de Adão e Eva o mal entrando dentro daquela família sonhada pelo Senhor? Porque a inveja entrou na vida de Caim. A inveja é algo que corrói, parece assim um bichinho tão pequeno. Alguém olha e diz assim, imagina, sonha, deseja ter algo. O que você sonha, o que você deseja, o que você almeja para você, de coisas grandes, que você sonha, tem sonhos grandes, de conquistar grandes coisas. Amém, Deus ama isso. Mas aquilo que pertence ao outro é dele. É unicamente dele. Então, se você sonha ter algo parecido, você tem que conquistar, você tem que buscar por aquilo, mas não querer tomar do seu irmão. Nós, inclusive, falamos sobre isso na nossa aula passada, e falamos que muitas pessoas, elas não têm inveja do que você tem, mas de quem você é de verdade. Porque quem você é que faz total diferença para a vida de qualquer pessoa.
A inveja que Caim teve não foi do ato que Abel fez, mas foi de como Deus recebeu aquilo que ele estava ofertando ao Senhor. Não é o quanto você dá, é como você dá. Não é o que você faz, é como você faz. Esse é o diferencial. Aqui está uma chave para você. Não é o quanto você dá, é o que você dá. Não é como o que você faz, é como você faz. Se tudo que você faz com amor, por menor que seja, por tão pequeno que pareça aos olhos de alguma pessoa, mas para Deus é algo grande. Nós olhamos para a família de Sansão e a Bíblia diz que Manoá e a sua esposa era estéril. Ela orou a Deus, clamou a Deus, pediu a Deus, ofertou a Deus um sacrifício para que Deus pudesse dar a ela Sansão, e Deus deu a ela Sansão. E ele disse que ele seria nazireu, que não passaria navalha sobre a sua cabeça, que ele não beberia vinho, que não pegaria em coisas mortas. E desde o princípio você vê Sansão transgredindo todas as leis. Não é um episódio que você vê ele fazendo isso, são inúmeros episódios. Sansão vai viver uma decadência, tudo começa do momento em que ele descumpre os princípios que Deus havia imposto para ele. Aí começa a degringolar tudo. Dalila foi a gota que transbordou o copo, porque os olhos de Sansão, por mais força que ele tinha, por mais escolhido que ele fosse, os olhos dele eram maus. E toda a sua casa sofreu consequência pelo seu erro. Toda a sua casa foi levada a desastre pelo erro que ele cometeu. E não somente ele, mas também todo o povo. Você vê inúmeros momentos em que a força dele, ele consegue vencer batalhas, ele consegue vencer com a sua sabedoria, com a sabedoria que Deus depositou sobre a vida dele. Sabedoria essa que ele não soube usar como deveria. Aqui mostra um homem descumpridor de leis. Um homem que não consegue viver princípios. Não será uma pessoa que cumprirá propósitos. Uma mulher que não consegue cumprir princípios não será uma mulher que viverá propósitos. Nós não podemos quebrar princípios, senão nós não viveremos aquilo que Deus tem sonhado para nós. Você aprendeu isso e sabe que isso é algo que nós precisamos. E os nossos filhos observam tudo que acontece. Você pode olhar um menino e achar que ele não está ouvindo a sua conversa, mas quando você vai perguntar a ele, ele fala tudo o que você falou, tudo o que aconteceu. Tem uma cena de um filme que eu gosto muito, inclusive já assisti inúmeras vezes e vou até colocar para vocês como um filme, indicar para vocês como um filme que vai trazer um conhecimento para a vida de vocês e tem ali uma história muito interessante. Um senador, um homem muito influente na sociedade, e ele tem um filho, e ele coloca esse filho num colégio de meninos, para que esse menino aprenda, né? Porque em todos os outros colégios onde ele havia passado, ele não havia se dado bem, porque ele era um menino que não conseguia se relacionar, porque tudo que ele havia vivido dentro da sua casa tinha feito com que ele tivesse traumas, tivesse distorção na sua personalidade. Olha só, o interessante é que quando ele está dentro do carro do pai dele, ele ouve o pai mentindo, ele ouve o pai enganando, o pai estava conduzindo ele para a escola, levando ele ao colégio, e ele ouvia o pai dele mentindo, ele ouvia o pai dele enganando. E tudo aquilo foi entrando e foi ficando depositado dentro dele. Ele não tinha um pai que desse um bom exemplo a ele. Então ele cresceu assim, com uma personalidade completamente distorcida, desvirtuada de tudo aquilo que de fato é verdade para nós. E quando ele tem um filho, ele faz a mesma coisa. Só que no final do filme, o filho ouve uma conversa dele, porque ele trapaceia, ele mente, ele cola, ele fazia provas e ele passava só fazendo cola. Ele ouvia no ponto tudo que era relacionado aos assuntos que estavam lá
na prova que ele precisava fazer para ser um Júlio César. Era tudo sobre o Império Romano. E ali ele fala dentro do banheiro com o professor que ele havia trapaceado. E o filho dele ouve tudo aquilo. Só que esse filho é diferente dele. Esse filho tem princípios que deve ter aprendido com a mãe. E não vai deixar com que tudo aquilo que ele ouviu do pai traga para ele algo ruim. Se você for alguém assim, que tenha ouvido tantas coisas e que não tenha deixado com que isso penetrasse em você, ou que o seu filho ouve e não tenha deixado com que isso entre nele, isso é muito bom, mas infelizmente isso é uma minoria de pessoas. E esse filme, ele traz ali um exemplo de algo que nós devemos evitar dentro da nossa casa. É que nossos filhos ouçam mentiras, enganos, trapaças. O meu filho sempre me perguntava algo muito interessante. Ele dizia assim: mãe, 7 anos de idade, ele dizia: mãe, por que a tia ali diz pra filha dela falar que ela não tá em casa? Porque ela tá em casa. Ela tá lá e ela fala, diz que eu não estou aqui. Por que ela faz isso? Ela faz ela mentir, e a menina não gosta, mãe, de mentir. Mas ela manda a filha dela mentir, ela obriga. Filhos que infelizmente ouvem tudo o que é ruim, com certeza vai crescer uma criança com problemas, vai crescer um jovem cheio de traumas e vai trazer isso. Vai trazer isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Talvez seja um péssimo pai, talvez seja uma péssima mãe, porque ouviu, cresceu em uma família completamente desestruturada, completamente fugindo de tudo aquilo que é princípio da palavra de Deus. Nós não podemos fazer isso. E se você aí, que é jovem, está sonhando em casar e ter uma família, você primeiro precisa viver a palavra de Deus, para que você traga tudo que você aprendeu de bom para dentro da sua casa, e tudo que você aprendeu de ruim você coloca para o lado de fora. Filtra o que é bom, seja uma esponja que filtra só o que é bom, e o que é mal você joga, espreme e joga fora. Porque senão você vai ter uma família e vai repetir erros dos seus pais. O que mais os filhos fazem são repetir erro dos pais. Quantos filhos que repetem aquilo que o pai fez? Às vezes os pais até falam sem pensar coisas que eles fizeram. As mães falam coisas, momentos que elas viveram, bebidas, festas, coisas que elas viveram no seu passado, e elas contam como se fosse algo bom. Infelizmente, são pessoas que ainda não conseguem entender que os seus filhos não estão preparados para ver e nem ouvir qualquer coisa. Então, essa aula de hoje é tudo sobre família, para que a gente consiga viver de fato dentro de uma família, dentro de uma sociedade que viva princípios, para que as famílias possam ser aquilo que Deus sonhou. Uma família sonhada pelo Senhor é uma família em que a mãe, o pai, os filhos se amam e se compreendem. Não precisa ser perfeito, não. Precisa simplesmente viver os princípios da palavra de Deus. Beijo, meninas. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.